Oi, tudo bem? A gente já viu em outros vídeos aqui do Aulas a Mais como que a gente calcula o ΔH das reações a partir, por exemplo, da lei de Hess ou a partir, por exemplo, do cálculo das energias de ligação dos compostos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores que alteram o ΔH da reação, ou seja, como a reação pode ser influenciada através de alguns fatores específicos. E o primeiro deles que a gente vai falar tem muito a ver com as propriedades físicas dos elementos. Pensa aqui comigo. O estado físico, será que altera o ΔH final da reação? Será que a formação de água líquida ou água gasosa, por exemplo, influencia no ΔH final da minha reação? É exatamente isso que a gente vai ver. E aproveitando que a gente está falando de propriedades físicas, vamos falar então dos estados físicos aqui. Sim, o estado físico das substâncias ele influencia no ΔH final da reação. Como assim, Taif? Imagina o seguinte exemplo, imagina que a gente tem aqui água. Como assim água? Imagina que a gente tem aqui um cubo de gelo, esse cubo de gelo está derretendo aqui aos poucos, daí vai encher um copinho de água. Ou seja, eu tenho um gelo na forma, que é água na forma sólida, eu tenho um copo com água na forma líquida. Esse processo a gente conhece muito bem, né? A gente chama de fusão. E como essa mudança de fase tem a ver aqui com o ΔH? Ué, é só a gente pensar que quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, o que eu estou fazendo é absorver energia para conseguir romper as interações aqui do estado sólido e transformar isso em um estado líquido. Ou seja, eu estou passando através de um processo endotérmico. Esse processo de fusão é endo. Se eu estou transformando novamente do líquido para o gasoso, então eu absorvo energia para conseguir executar o meu processo físico. Então, todas as mudanças de fase nesse sentido são endo. E o contrário acontece aqui no outro lado. Todas as transformações nesse sentido são exo. Então, usando isso daqui, a gente consegue preencher um certo patamar de entalpia. Como assim, Taif? Com esses patamares de entalpia, na minha lei de Hess, eu consigo entender como que a gente altera o ΔH da reação ou de uma reação qualquer através dos meus estados físicos. Olhando para cá, se o processo de sólido para líquido é um processo endo, eu posso dizer que o H de qualquer coisa no estado sólido tem que ser menor do que o H de qualquer coisa no estado líquido, comprovando aqui que esse processo é um processo endotérmico. Mesma coisa acontece do líquido para o gasoso, então o patamar de qualquer substância no estado gasoso tem que ser um patamar acima do patamar do líquido, confirmando novamente que esses processos são processos endotérmicos. Então você pode me perguntar, Taif, ainda não entendi como isso influencia no ΔH. Trouxe aqui um exemplo para você, o exemplo de combustão. O que é mesmo uma combustão? É um certo composto A reagindo com oxigênio e isso vai formar o meu CO2 e a minha H2O aqui. Então aí a gente vai tratar de dois cenários, o cenário que eu vou chamar de 1 e de 2 aqui em vermelho, que são cenários com formação de água no estado gasoso e água no estado líquido. E aí eu te pergunto, se eu for desenhar aqui um gráfico de ΔH da reação, como ficaria mais ou menos? Porque olha só, é uma reação de combustão. Reação de combustão é endo ou exotérmica? Exatamente, é uma reação exotérmica. Então eu tenho um patamar dos reagentes mais acima, que são A mais O2, e eu tenho o patamar dos produtos aqui, que são CO2 e água, mais abaixo, porque é uma reação de combustão, é uma reação exotérmica. Só que quanto mais abaixo esse cara vai estar? Opa, a gente tem que ter cuidado aqui, porque a gente pode estar falando de água no estado gasoso, né? Água formada no estado gasoso, ou a gente pode estar falando de água formada no estado líquido. E cada uma dessas aqui tem um patamar de energia diferente, como a gente acabou de mostrar na lousa anterior. Ou seja, eu vou ter CO2 e água no estado gasoso ou água no estado líquido. Então, só para deixar mais didático aqui, eu vou chamar esse 2zinho de verde, vou colocar uma cor verde nele, para que a gente consiga identificar os dois diferentes ΔHs aqui no gráfico. O ΔH1 é o ΔH
do gasoso. Tá aqui o nosso ΔH em vermelho, num patamar mais elevado. E o ΔH2 é o nosso ΔH em verde, que está num patamar mais abaixo. Ou seja, na hora de fazermos questões que envolvam aqui estados físicos, temos que ter muito cuidado ao estado final aqui dos meus componentes, ou ao estado físico dos meus componentes. No final aqui desse vídeo eu vou mostrar para vocês uma questão da USP, uma questão do vestibular da FUVEST, que pede algumas respostas relacionadas aqui à mudança de estado das substâncias. E só para finalizar a parte teórica desse vídeo, o outro fator que altera o ΔH aqui das minhas reações é a alotropia. E o que é a alotropia? É o estado como a substância se apresenta na natureza. Um primeiro exemplo aqui que a gente tem é o oxigênio e o ozônio. Ambas são substâncias formadas por oxigênio, pelo elemento químico oxigênio. Mas esse daqui é o gás oxigênio e esse é o gás ozônio. E quando isso acontece, a gente tem que representar aqui um ΔH de mudança de estado alotrópico. E esse ΔH aqui, ele pode ser fator extremamente importante na resolução de sua questão. Então, sabendo que o oxigênio pode se apresentar na natureza de diversas formas, foi estabelecido que o seu estado mais estável é o mais abundante na natureza, ou seja, na forma de O2. A gente já sabia que substâncias simples nos seus estados mais estáveis possuem entalpia zero, que é o caso então do O2. Enquanto que o ozônio apresenta outro patamar de entalpia, que é um patamar mais elevado, ou seja, o estado alotrópico da substância influencia no seu ΔH final. Se eu tivesse uma reação com oxigênio, teria um ΔH diferente de uma reação formando, por exemplo, ozônio. Tem uma variação de ΔH aqui, existe um ΔH que a gente chama de ΔH de formação do ozônio. Mesma coisa, rapidinho, o segundo exemplo, que é o caso do carbono grafite e o carbono diamante. Olha só, para conseguir transformar o meu carbono grafite em carbono diamante, eu preciso absorver energia. Por que eu preciso absorver energia? Porque você tem que lembrar o seguinte, o carbono grafite tem a geometria trigonal, o carbono fazendo 3 ligações aí por átomo, certo? Então quando a gente troca isso por carbono diamante, o carbono diamante é um carbono tetraédrico. Eu tenho uma ligação a mais por átomo de carbono. Isso faz com que eu precise absorver energia para conseguir transformar esse carbono num estado alotrópico diferente. Eu absorvo essa energia, transforma o carbono trigonal no carbono tetraédrico e assim eu tenho então uma variação de ΔH, ou seja, reações que formam ou que consomem carbono grafite têm ΔHs diferentes de reações que consomem ou que formam carbonos diamante. Então tomem muito cuidado com isso daí. E a questão da FUVEST de 2008 fala o seguinte: pode-se calcular a entalpia molar de vaporização do etanol a partir das entalpias de reações de combustão representadas por. Para isso, basta que se conheça também a entalpia molar de letra A, vaporização, letra B, sublimação do dióxido de carbono, letra C, formação da água líquida, letra D, do etanol líquido, letra E, formação de dióxido de carbono gasoso. Então, para resolver essa questão, a gente tem que se preocupar primeiro com o estado físico aqui dos elementos, ou das substâncias. Nesse caso, o estado físico aqui do etanol é líquido e aqui do etanol é líquido também. A mesma coisa acontece aqui. A preocupação precisa acontecer também para esse outro cara, que primeiro está gasoso e aqui no final está formando água gasosa. E é exatamente isso que ele está falando. Ele quer saber o que eu preciso conhecer além dessas duas reações para conseguir descobrir a entalpia de vaporização do etanol. O que é a entalpia de vaporização do etanol então? É a entalpia envolvida na transformação desse cara nesse cara aqui. Eu tenho a vaporização, é esse processo direto. Ou seja, ele quer que a gente descubra quais equações nós precisamos usar na lei de Hess para descobrir como chegar finalmente nesse cara aqui. Opa, então é uma questão aqui de lei de Hess, só que é uma questão de lei de Hess envolvendo estados físicos. Então o que eu preciso fazer? Sair desse cara e chegar nesse cara por um processo de vaporização. Vaporização envolve alguma outra coisa? Não, é uma mudança de estado físico. Ou seja, na minha lei de Hess, eu tenho que conseguir sumir com todos os outros elementos e chegar no produto final sendo este cara aqui. Então o primeiro processo a ser feito é inverter essa equação, porque eu quero que o meu etanol gasoso seja o meu produto final da minha vaporização. Vou inverter aqui. Inverti a minha equação, e mudei então o sinal do meu ΔH. Só lembrando que o estado físico desse cara aqui
é gasoso, que é exatamente onde a gente quer chegar de produto final. Então, pela lei de Hess, se eu fosse aplicar direto uma lei de Hess, eu já conseguiria cancelar o oxigênio com oxigênio, o gás carbônico com gás carbônico, e faltaria então cancelar a água, né? E é aqui que está o nosso problema. Numa lei de Hess, eu nunca vou poder cancelar a minha água gasosa com água líquida. Eu não posso fazer esse processo diretamente. Para que eu consiga cortar esse cara, para terminar minha questão, porque eu preciso falar da vaporização do etanol, né? E a vaporização do etanol só envolve esse composto e esse composto. Eu preciso sumir com a água. Para isso, se eu conseguir colocar 3H2O gasoso a partir de 3H2O líquido, eu consigo finalmente cancelar esse cara com esse cara e cancelar isso daqui com isso daqui, para finalmente chegar no meu produto final, que é o etanol gasoso. Ou seja, eu preciso de uma equação adicional aqui, que é uma equação de vaporização da água. Aqui, fazendo a vaporização da água, eu consigo finalmente descobrir qual é o ΔH de vaporização do etanol. Ou seja, com essa informação adicional, eu mato a minha questão. E é exatamente o que a FUVEST estava perguntando, né? Qual é a equação que me falta para responder a questão? E isso está na alternativa A da questão da FUVEST, vaporização da água. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que precisa aprender a calcular ΔH para passar no vestibular, para passar na prova aí da tia Matilde do colégio. Mas ajuda a gente, compartilha aí com todo mundo. E curte no Facebook também, se você estiver assistindo pelo Facebook, curte e compartilha o vídeo também, porque a gente está aí para ajudar todo mundo. Beleza, gente? Então, tchau!